Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está no ar o episódio de número 24 do Conversa Segura. A cada episódio trazemos os temas mais diversos e relevantes para você. Então, se você perdeu algum episódio que ficou para trás, acesse a nossa playlist completa no YouTube, no Spotify, né? E aproveita todo esse conteúdo já gerado até então. E eu sou o Pedro. E eu sou a Lê, você já sabe que juntos nós trabalhamos na Wix, que é a empresa que tem trazido a forma de fazer CPAT para o presente. Se você quer saber mais, é só clicar no link que está aqui na descrição, que você vai entender o que está te prendendo a uma CPAT dos anos 90. É, e você já ouviu falar sobre meta zero de acidentes? Inclusive, comentamos rapidamente sobre esse assunto no episódio anterior, se você porventura Verdade. não assistiu, né? E, bom, a meta zero acidentes é uma campanha que busca a ausência de acidentes, né, de trabalho da empresa inteira, nada vai acontecer. E dessa forma, as empresas que implementam essa meta ficam ali com uma placa, né, contabilizando ali 137 dias sem acidentes, 347, 2 anos sem acidente, enfim, e vai acompanhando pro resto da vida. Sim, é verdade. A gente pode dizer que todo mundo que trabalha com segurança busca mesmo que os acidentes não aconteçam, né? Em partes é para isso que as medidas de segurança servem, né. Intuitivamente, exatamente esse é o raciocínio, né. Mas é importante lembrar que segurança do trabalho é muito, mas muito, 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 muito mais do que zero acidentes, né. Segurança do trabalho procura promover, de fato, qualidade de vida, cuidado, tanto para abrangendo, né, um pouco da vida pessoal até da pessoa, quanto a vida profissional. É realmente uma área 360. Você pode estudar a vida inteira, provavelmente você não vai ser especialista em tudo que ela traz de importante para a atuação, né. Evitar com que as pessoas se machuquem é apenas um resultado, né. E aí, então, fica aquele questionamento: será que essa meta zero acidentes, que é tão divulgada, tão utilizada por aí, é a melhor escolha? Você já parou para pensar que ela pode deixar o cuidado em segundo plano? Exatamente, né, porque se a métrica está em primeiro plano, e você quer saber mais sobre a eficiência dessa estratégia, né, e descobrir quais são as vantagens e desvantagens, só continuar com a gente. Exatamente, é claro, porque a gente não brinca em serviço. Se você ver todos os nossos episódios anteriores, você vai ver que só tem gente boa passando por aqui. E é claro que no episódio 24 a gente também ia trazer um especialista da área com experiência em diversas empresas, enfim, ele já trabalhou em empresas de engenharia, hoje atua na Engeral e até na Polícia Militar ele já atuou, então ele vai compartilhar com a gente as suas experiências e também a sua opinião, seus pitacos sobre tudo que ele já viu aí na experiência de trabalho, tudo que ele tem estudado também sobre a meta zero acidentes. Exato, e ele é sócio e responsável técnico de saúde e segurança do trabalho da Engeral, empresa que realiza treinamentos corporativos e possui o maior canal sobre elétrica na América Latina inteira. Gente, então chega de enrolação, a gente já introduziu todo o assunto, vamos colocar esse papo em dia. Pedro, chama aí o nosso convidado que ele já está aqui na porta esperando. Vamos lá, já tá ficando ansioso, talvez. Então seja bem-vindo, Marlon Pascoal, é um prazer te receber aqui. Olá, Maria Helena, Pedro, olá a todos vocês que estão nos vendo aí, um prazer imenso estar falando com vocês. E vai ser também um prazer imenso trocar experiência com vocês aqui, compartilhar tudo aquilo que eu já vi e vivi. Muito Maravilha. legal. Então, para a gente começar, né, mais uma vez seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado o nosso convite. Conta então pra gente a sua experiência, assim, tanto de estudos, você já falou que fez pós-graduação, a gente estava conversando aqui nos bastidores, e aí depois a gente passa para o nosso tema do dia. Bom, vamos lá, é uma longa jornada de estudos, né? Eu tenho formação técnica em segurança pública, uma formação que poucas pessoas veem por aí, né? Mas eu trabalhei como policial militar aí por mais de 15 anos, então, assim, pude obter uma vasta experiência aí, absorvendo diversos problemas da sociedade, também buscando implementar algumas soluções. Além da formação técnica em segurança pública, eu me formei também em engenharia elétrica, e após a engenharia elétrica, eu entrei no ramo da segurança do trabalho, foi uma experiência incrível. Eu acabei me especializando também em engenharia de segurança do trabalho,
E, por fim, ainda tem 2 pós-graduações, hein? Eu formei em higiene ocupacional, atualmente estou me formando em programação neurolinguística, a famosa PNL. Ó, Gente, se for juntar tudo, realmente dá um profissional de segurança impecável, né. eu E acabei de Marlon falar que não dava pra chegar lá, né, ficar especialista em todas as áreas, exatamente. tá próximo. E aí, de tudo isso que você já viveu, assim, nessas diferentes empresas que você já passou, é uma experiência tanto prática, técnica, né, mas também com a mão na massa ali, atuando com a segurança. Conta pra gente sobre essa sua experiência com a meta zero acidentes. Você já trabalhou em alguma empresa que aplicava essa meta, que tinha a placa lá? Sim, já trabalhei em diversas empresas que tinham essa placa informando, né, a questão de acidentes, de terem 100 dias sem acidentes, 1000 dias sem acidentes, e era motivo de comemoração para muitas pessoas, mas para mim sempre tinha uma indagação dentro disso. Será que isso de fato era presença de segurança? Será que a ausência de segurança, a ausência de acidente era presença de segurança? Ficava muito com isso na cabeça. Então eu pude ver que isso não era uma verdade, porque tinha as entrelinhas ali dentro disso. Eu via algumas subnotificações, alguns incidentes acontecendo dentro da empresa, mas a placa estava lá estampada. Estamos há 1000 dias sem acidente. Uhum. E assim, da sua definição, o que que é o meta zero acidente? Se alguém chegasse pra você, né, que tá Bom, começando agora na área e precisa entender qual que é, qual que é o conceito, pra que serve, por que criaram. sim, é até bem simples, né? Se a gente parar para pensar, a meta zero acidente ela é uma abordagem estratégica que visa alcançar zero acidente de trabalho em uma organização. Então é quando uma organização ela não quer acidente. É uma pergunta também que a gente sempre deve fazer, né? Por que ela não quer acidente? É por ela? É pelos profissionais? É por quem? Ou por quê? Uhum. E aí essa metodologia é meio que uma forma de fazer um marketing também, né, a pessoa coloca ali, todo mundo vai comemorando, vibrando, cada dia que se passa e tudo. Voltando às suas histórias, assim, conta pra gente mais profundamente a história de alguma empresa que você trabalhou que aplicava essa meta, assim. Quais eram os problemas, como você via a percepção dos funcionários em relação a essa meta sendo aplicada, dos gestores? Sim. Em 2014, eu trabalhei no ramo de construção civil, atuava na parte elétrica também, né, pela formação em engenharia elétrica. Aham. E lá eles iniciaram essa campanha aí da meta zero acidentes e, assim, foi muito desafiador na época, porque a empresa não tinha um nível de cultura de segurança elevado. Na verdade, o nível era muito baixo. A gente pode tratar aqui sobre os níveis de cultura de segurança também. Então, para níveis de cultura de segurança baixo, isso é muito desafiador e acabou gerando um ambiente de muito estresse lá dentro, porque acontecia alguns incidentes, eu cheguei a presenciar alguns acidentes também, mas eram subnotificados. Acidentes envolvendo eletricidades, acidentes envolvendo a parte hidráulica, construção civil, enfim. Foram muitas coisas que eu vi, mas a placa, igual eu falei, continuava lá. Estamos há X dias sem acidentes, isso era muito triste. É o próprio funcionário que faz essa subnotificação por medo de estragar aquela grande meta? É isso que acontece, assim, É. nos bastidores? Exatamente, Marilena. O que acontece? Quando a segurança do trabalho ela não é vista como valor, ela é vista apenas como uma obrigatoriedade ou uma prioridade ali, no caso de um acidente, ou no caso também de uma auditoria, o que acontece? Gera um ambiente de muito estresse ali dentro da empresa, porque as pessoas não enxergam isso como valor, elas pensam o seguinte: é só para casos pontuais. Então, a gente não cria um ambiente seguro, a gente cria apenas ações isoladas seguras. E isso, infelizmente, não contribui para essa meta zero acidente aí. E aí o É uma funcionário dúvida, assim, se você beleza, via essa bobagem acontecendo, né, que você devia ficar desesperado, poxa, pessoa machucou o dedo, anelar dela, macetado na máquina, mas não, muito pequeno, não vamos mudar ali a placa. E aí, o que que você faz? Você chega na diretoria, e fala tem que fazer como é que era isso, assim? Porque você deve ter comentado, xingado, É, feito alguma coisa nesse sentido. Como é que foi isso, assim? sim. exatamente. Primeiro a gente visualiza, né, a questão, o fato ocorrendo, e a gente chega e notifica a supervisão, a diretoria, mas tinha muita resistência por causa do nome da empresa a zelar.
por causa de algumas certificações também. E Ah, a chamada de atenção que eu faço para todos os profissionais aqui, principalmente da segurança, a gente tem que entender muito o jogo, porque a gente entra dentro de um processo ali na empresa e a gente tem que pensar o seguinte: o que a empresa busca de fato? Igual eu falei no início, ela busca a segurança do profissional ou ela busca apenas promover o nome dela? Quando é apenas essa segunda opção de promover o nome dela, de elevar o nome, infelizmente acabam acontecendo essas subnotificações aí. Então, muitas vezes a pessoa vê e relata, mas no final das contas, esse caso aí não é contabilizado. entendi. Ou seja, a prioridade é compliance, marketing, branding, fazer um impacto positivo nas visitas que passam por lá, de clientes e etc., e não a segurança em si. Existe exceção a essa regra? Ou meio que todo lugar que tem meta zero acidentes meio que acaba caindo nisso? Olha só, nos casos que eu vi de meta zero acidentes, eu não tenho experiências positivas. As experiências positivas que eu tenho foram de casos que estavam mais voltados à prevenção de desvios, porque tem um conceito, né, que foi trabalhado no século passado, começou com a pirâmide de Heinrich, depois foi para a pirâmide de Frank Bird, e por fim a pirâmide de DuPont. No início, eles faziam um estudo para ver a relação dos acidentes fatais com os acidentes com lesões, acidentes sem lesões e incidentes. E depois disso, né, foi o último estudo feito pela DuPont, uma empresa especializada aí que eu tenho um enorme respeito. Eles viram que, de fato, a causa do acidente eram os desvios comportamentais. Então, eles trabalhavam na base da pirâmide. E eu já presenciei empresas que trabalham com a prevenção de desvios. Aí sim, elas conseguem, de fato, chegar na meta zero acidente. Mas o objetivo da empresa não era somente a meta zero acidente. Era contribuir com um ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas tinham prazer em trabalhar e também executar as tarefas aí com segurança. É como se a meta zero, como se o zero acidentes tivesse que ser um resultado, né, uma consequência e não o foco a ser trabalhado. É mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente fala de zero acidente, vocês até falaram muito bem no início do podcast, eu prestei atenção aqui, a gente está prestando atenção apenas no número. A gente não está pensando na qualidade de vida, na qualidade de trabalho ali no ambiente. Então, isso acaba fazendo com que ocorram muitas subnotificações e o ambiente de trabalho ele acaba ficando bem estressante. É foda porque realmente há um alinhamento de interesses entre todo mundo ali, exceto o chão de fábrica, né? Que todo mundo que nível de gestão e tal, às vezes até o próprio profissional de segurança do trabalho, se ficar ali 3 dias sem acidente, fica feio pro profissional de segurança do trabalho, fica feio pra diretoria, fica feio pro marketing, fica feio pro time comercial, fica feio pra todo mundo. E daí, não, deixa aí, vamos passar o pano, né? Exatamente. E isso porque as pessoas não enxergam que nós estamos suscetíveis aos desvios comportamentais. Agora, igual eu comentei com vocês, né? Se a gente tem uma cultura onde as empresas trabalham na prevenção de desvios, olha só que bacana. Essa empresa que eu já dei um treinamento dentro dela, ela tinha uma caixa onde as pessoas, a partir do momento que elas cometiam desvios, elas anotavam no papel e colocavam nessa caixa. E não havia julgamento. Eles simplesmente recolhiam todos esses desvios que eram cometidos e levavam isso para os diálogos de segurança, para as campanhas de CIPAT. Então era algo mais colaborativo em vez de punitivo. Não existia o apontamento. Eles pensavam na prevenção. Isso era um fator muito positivo. E tem outro detalhe também, Pedro, Maria Helena e todos que estão nos vendo aqui, quando a gente fala de zerar os acidentes ou de promover um ambiente de trabalho seguro, a gente tem que pensar muito no nível de cultura de segurança que a empresa possui. Porque, basicamente, aqui, né, nós temos 5 níveis. Nós temos o nível patológico, reativo, temos o nível calculador, proativo e generativo. Cada um desses vai enxergar a segurança de trabalho de uma forma. Então, para o profissional de segurança, quando ele verifica ali o ambiente de trabalho dele, ele tem que identificar, peraí, qual que é o nível de cultura que a gente está? E se ele quer melhorar a segurança, ele tem que ir de ponto a ponto. Você não chega do 0 ao 10 da noite pro dia. Ele tem que ir evoluindo ali. E degrau devagar. Exatamente. Mas vamos supor assim, sou presidente de uma empresa que tem lá essa placa 3 metros por 2, gigantesca do zero acidentes, na testa da entrada, e eu ouço esse podcast e beleza, vou querer arrancar. Você acha que assim, beleza, passo 1 é pegar e arrancar a placa? Que mudanças que
que a liderança da empresa precisa ser convencida de que precisa fazer para pelo menos dar esse próximo passo, uma vez que ela se encontra nesse lugar tão ruim da placa do zero acidente? Ah, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Olha só, a gente não pode dizer que de todo aquela placa ela gera um efeito negativo. Aquilo ali é importante para as pessoas saberem o que tem acontecido ou não, apesar das subnotificações, igual a gente já comentou aqui também. Mas o que eu sugeriria? Olha que bacana. A gente poderia criar mais 2 placas. Beleza, a gente vai manter a placa de zero acidente, mas nós vamos criar 2. Uma falando sobre incidentes e a outra falando sobre desvios. E a meta é chegar no 0 desvios. Aí é um desafio tremendo para a empresa. Mas aí, de fato, a gente está indo na base da pirâmide e cortando mal pela raiz, para a gente evitar o acidente de trabalho. E lembrando que segurança do trabalho não é apenas a ausência do acidente de trabalho. Tem toda a contribuição ali para um ambiente de trabalho de mais segurança e de mais qualidade de vida também. Porque assim, o que eu fico pensando é o chão de fábrica, ele não vai querer que tire aquela placa, porque talvez ele pense que aquilo lá é importante. Realmente é importante ter zero acidente. Sim. Às vezes você chega num belo dia e tira a placa, você vai falar, uai, agora não tem mais cultura de segurança aqui, né? Realmente faz sentido o que você acabou de falar. E tem outro detalhe também, que independente da empresa tirar ou deixar essa placa de acidente, é muito importante ela fazer uma CIPAT, por exemplo, ou um diálogo de segurança e informar o porquê da retirada ou porquê da manutenção dessa placa, mas criar novas metas para evitar os incidentes, para evitar os desvios, porque a gente sempre aprende desde pequeno e o mal a gente corta pela raiz. Então a gente não vai cortar lá no topo da pirâmide, porque é muito fácil quando um acidente acontece, as pessoas julgarem. E segundo a pirâmide do Ponte, é muito claro nisso, né? Para cada acidente fatal, olha só, para um acidente fatal, nós temos 10 acidentes com lesões, 30 acidentes sem lesões, 300 incidentes e 3 mil desvios. Olha só. Na verdade, retificando, lembrei aqui. Para cada acidente fatal, a cabeça está boa. Nós temos 30 acidentes com afastamento, 300 sem afastamento, 3 mil incidentes e 30 mil desvios. Então, isso quer dizer o quê? Para cada acidente fatal, ocorreram 30 mil desvios. Então, se a gente quer de fato prevenir o acidente, a gente tem que ir lá no desvio comportamental e, cortar a raiz, igual a gente falou, e não se vangloriar porque o topo já está resolvido, né? Exatamente. Agora a gente conversou um pouquinho sobre como as lideranças, o dono da empresa lá vai arrancar a placa, não vai arrancar a placa. Então, essa parte aí dos gestores a gente já resolveu, a gente já deu uma solução. Mas vamos trazer também essa reflexão para as pessoas que trabalham com segurança, o técnico de segurança que está ali todo dia e às vezes não tem uma autoridade a ponto de arranca a placa ou não arranca a placa. E como que essa pessoa, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, ou uma pessoa que pertence à CIPA, a equipe de segurança no geral, pode observar o contexto ali e falar, opa, percebi aqui que essa meta na minha empresa está sendo trabalhada de um jeito que não deveria ser. O que essa pessoa, na posição dela, pode fazer realmente para conscientizar, principalmente os líderes, os funcionários, que a segurança vai além disso. E que se ainda não vai, que ela deve começar a ir além disso, né? Nessa conversa dos desvios e tudo mais. Sim. Vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar que o técnico de segurança, o profissional de segurança, seja ele técnico ou engenheiro, ele pode ser inserido em diversos contextos aí empresariais, né? Isso eu falo por quê? Para uma grande empresa, existem mais profissionais de segurança de acordo com o grau de risco também. Mas tem empresas que nós temos, eu já presenciei isso, 500 funcionários e apenas um profissional de segurança. Então, assim, são contextos bem diferentes, então vai depender muito do nível de cultura da empresa. A grande sacada, a grande dica que eu dou para o profissional da segurança, é a partir do momento que ele está estabelecido na empresa, ele tem que entender qual é a cultura da empresa, qual que é a realidade que eu tenho aqui atualmente e quais são as melhores estratégias. E respondendo a sua pergunta, né? Trabalhar na evolução dessa cultura de segurança, sabendo o nível que ela está, treinamento contínuo também, para as pessoas irem ouvindo aquilo ali diariamente e solidificando. Fica muito mais fácil. A gente trabalhar também uma comunicação mais aberta e sem julgamento e uma análise também proativa de riscos. Não é um julgamento, mas uma análise proativa ali, onde a gente faz uma avaliação e cria medidas alternativas. São boas soluções aí para a gente poder evoluir na segurança do trabalho na empresa.
E você consegue contar alguma história da sua experiência com segurança, em que você conseguiu traçar esse caminho, subir algum degrau numa empresa que estava numa cultura de segurança mais imatura e que você conseguiu contribuir, assim, sabe? O que a gente gosta, assim, no podcast é que realmente as pessoas que estão do lado de lá consigam ver a sua ação, o que que você conseguiu mudar de alguma forma para inspirar também quem está passando por esse processo, quem já reparou ali que tem muita coisa para mudar e não sabe como começar. Verdade, Marilena. Muito boa a sua pergunta. É o seguinte, nós trabalhamos aqui na Engerral com treinamentos de segurança do trabalho, das normas regulamentadoras, e nós temos contato direto com diversos clientes. E o diferencial nosso aqui é que a gente busca entender a dor do nosso cliente. Só que nós temos um desafio que a gente vende o curso para um cliente, só que esse cliente, ele passa esse curso para um aluno, né? O profissional da empresa que exerce esse treinamento. E um compromisso que nós temos aqui é pensar o seguinte, de que forma que nós vamos mudar a realidade desse profissional? De que forma que nós vamos mudar a mentalidade dele de segurança para fazer com que esse nível de cultura aumente? Então, olha só, teve um livro que nós lemos no ano passado que foi uma virada de chave para nós, que foi o livro chamado Comece pelo Porquê. Isso porque... Só um PS, a gente teve uma sacada, assim, até esse ano para a própria Wix, né, Pedro, com esse livro também, muito bom. Pois é, esse livro foi uma virada de chave aqui para a Engerral, porque nós fazíamos roteiros de gravação para o aluno, só que nós analisamos e vimos que no contexto da segurança do trabalho, os treinamentos eles eram baseados apenas no que o aluno deve fazer. O que ele deve fazer? A norma prevê isso, você tem que fazer isso. Só que isso, ele atuava apenas no neocórtex, que é um sistema que não faz parte da tomada de decisão. É um sistema mais analítico. Não vai no emocional da pessoa. Não vai no emocional, exatamente. Ele é mais lógico. O neocórtex ele é lógico. Então, quando eu falo o que a pessoa deve fazer, eu estou tocando apenas na parte lógica. Aquilo ali não gera comportamento. O comportamento é quando a gente toca no emocional. E qual que é a forma melhor de tocar no emocional? Pelo porquê. Então, quando a gente está explicando um procedimento de segurança, a gente tem que mostrar por que ele deve fazer aquilo. Aí a gente faz isso por meio de estatística, a gente toca também nas dores dos profissionais, a gente fala, olha, para você que quer retornar para casa, para você que quer reencontrar sua esposa, seus filhos, para vocês que têm sonhos, para você também que busca uma valorização na sua empresa. Então, a gente acaba tocando no emocional e a gente consegue gerar um comportamento no trabalhador. Então, é isso que nós fazemos diariamente, é o compromisso que nós temos aqui com a segurança do trabalho. E esse livro foi uma grande virada de chave e tem dado muitos resultados positivos para nós. Nós temos recebido diversos feedbacks de empresas aqui falando que os profissionais eles têm agido de forma diferente. A partir do momento que nós trabalhamos no porquê, nas dores deles. Você tem algum exemplo de vez, história, que você tocou o coração de algum desses profissionais para passar aqui para o nosso querido ouvinte? Sim. Temos sim. Olha só, eu trabalhei também muito tempo aqui no nosso suporte de aluno, né? Nós temos um chat aqui, então quando o aluno tem uma dúvida no treinamento, ele envia para a gente ali. Legal. E antigamente nós tínhamos um conteúdo de NR10 voltado para isolação dupla, que falava que a norma previa que a gente tinha que fazer uma isolação dupla e reforçada e mostrava a pessoa como fazer. Beleza. Isso aí é a parte 1, isso não gera comportamento. Nós descobrimos isso. Nós pensamos, cara, como que nós vamos fazer com que isso fique dinâmico? Vamos criar uma história. Então, nós criamos uma história de um rapaz que ele tinha uma família e ele estava ansioso para chegar em casa, reencontrar a esposa e os filhos. E, devido à pressa dele, ele acabou sofrendo um choque elétrico ali de um cabo que passava no chão que não tinha isolação dupla reforçada. Aí a gente fala assim, calma que nós temos uma solução. Não precisa de ficar com medo. A gente vai resolver dessa forma. A gente explicava como. Nós tivemos um feedback muito positivo do aluno que presenciava isso no dia a dia e falou, olha, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Agora sim eu entendi o porquê da segurança e isso foi muito positivo para nós. Então, assim, só um resumo, né? A gente falou um pouco sobre esse livro, você deu exemplos voltados para a segurança e aí fica até a indicação. No final você vai indicar, não sei se vai ser esse ou outro livro, mas fica uma Mais indicação. Fica uma indicação desse livro que chama... Olha só, não, para não falar que eu tô mentindo, tá? Olha só. Por quê? Simon Sinek. Exatamente. Resumindo, assim, é uma técnica de abordagem, né? Uma técnica de pensar
seja o intuito para que uma empresa existe, seja uma conversa, seja, enfim, um diálogo que você vai ter, um vídeo que você vai gravar, Exatamente. que aborda uma forma mais emocional mesmo o seu conteúdo. Então, dando um exemplo bem prático, assim, para quem estiver em casa aí também conseguir aplicar, quem sabe, nos seus treinamentos, nas suas conversas particulares aí nas questões de segurança. Então, vamos supor, né, uma empresa que trabalha com tecnologia. É muito simples falar o exemplo do livro, né? A gente trabalha produzindo computadores e os nossos computadores têm um HD de tantos gigas, sei lá, Pedro, fala aí, coisa de computador que eu não sei, você vai ser melhor que eu. Ah, Tem você sabe até de inteligência artificial, Lê? não, Foi não, não. mesmo? Ah, A gente É tá porque outro fazendo dia isso, hein? é que ela fez uns posts ontem sobre inteligência é, artificial. o pessoal da Wix me fez falar em várias línguas sem que eu seja poliglota. Mas enfim, então, uma forma é a gente só comunicar o que e o como, né? Eu vendo computadores, os computadores têm tal e tal características. Outra forma é a gente dizer o nosso porquê primeiro, e o grande exemplo do livro é o que a Apple faz, né? Apple, nos patrocine, nos dê Ah, uma comissão aí. Mas a Apple fala assim, a gente... Hã? E tem um detalhe aqui, desculpa te interromper. Claro. A gente leu esse livro e pensamos assim, cara, isso aqui encaixa perfeitamente na segurança do trabalho. Porque Sim. olha só um desafio que a gente tem na segurança do trabalho, e aqui vai uma dica, seja para o técnico, para o engenheiro, gestor, quaisquer pessoas. Para a gente trabalhar o porquê, a gente tem que entender qual é a dor do nosso público. O que que move? O que que move ele? Você entende? Então, assim, olha só, se eu preciso que um profissional use a EPI na linha de produção, em vez de eu chegar e falar assim, cara, usa o capacete porque o capacete é obrigatório, a gente pode fazer um outro tipo de abordagem. Olha, você tem esposa, você tem filhos, você tem sonhos, você é um cara bacana. Você sabia que se você trabalhar sem o capacete, isso pode causar um dano em você e você não ter oportunidade de realizar nenhum desses sonhos? E vamos supor uma empresa que não fornece o capacete, tá? A gente, em vez de chegar lá e falar, olha, eu preciso do capacete porque é obrigatório conforme a norma e tal. Ô, gente, além de ser obrigatório, vocês têm que entender que se um acidente de trabalho acontecer, isso pode manchar a imagem da empresa. Então a gente vai tocando nas dores, no emocional, e isso sim gera comportamento. Por isso que a gente tem que começar nossa abordagem sempre pelo porquê. Sim, exatamente. O que e o como vem depois, né? Exatamente. Muito legal. Aí só concluindo essa parte da Apple, né? Senão vai ficar uma ponta solta aqui. Mas a Apple não comunica. A gente faz computadores com a tecnologia X e Y. Se você pegar qualquer propaganda, o site ou, enfim, qualquer tipo de comunicação, ela fala coisas do tipo, a gente desafia o status quo, você vai desafiar, enfim, você vai se desafiar, você vai conquistar o que você quer. E para isso temos o computador tal, e aí depois vem a parte do como e do que, né? E aí trazendo essa realidade do livro para a parte da segurança, é exatamente isso que você falou. Primeiro, o porquê. Por que você vai fazer isso? Quais são os sonhos, quais são as dores? Depois, então já que você quer, então, já que você comprou o porquê, aí sim eu vou te contar o como. Enfim, só um e é resumo, bom que também, né? que essa abordagem Exato. não, você poupa um pouco a galera de botar aquela imagem feia da pessoa com o braço na parede e a perna no outro canto da sala, né? Aquele acidente horrível, para conscientizar. Você não precisa disso. Você vai ali só do discurso, pegando nos sonhos das pessoas e entrega, e Exatamente. cumpre com aquele objetivo. E aí até... Vamos pensar que um técnico de segurança sabendo disso, né? Ele pode promover uma comunicação mais aberta, treinar a equipe, Isso. e enfatizar a importância da segurança do trabalho, em vez de abordar apenas números. Ele pode falar da dor. Em vez de falar assim, cara, a gente precisa de alcançar a meta de X dias sem acidente, não. Você precisa de voltar para casa, você precisa de realizar seu sonho. É ir na dor mesmo, no porquê de cada um. Muito legal. E aí, voltando então para o nosso assunto da meta zero acidentes, esse começar pelo porquê pode ser uma ferramenta e tanto para a gente ir na base, para a gente não ter desvios, não é isso? Exatamente, exatamente. Marlon, por que raios esse tema? Assim, eu já
conversei desse tema com algumas pessoas e tal, e geralmente é até tranquilo das pessoas chegarem na conclusão de, putz, realmente não é tão legal quanto parece esse tipo de prática, né? Mas por que que esse tema gera tanta polêmica, assim? Por que que, né, tem gente que fica até preocupado de pautar isso e tal. Sim, porque, na verdade, a ausência de acidentes, ela não quer dizer a presença de segurança. Então, muita gente, assim como eu, se torna muito crítico de observarmos apenas os números, porque tem muita coisa que acontece por trás dos bastidores e a gente tem que tratar isso. Porque se a gente não tratar, cedo ou tarde vai acontecer. E se a gente visualizar apenas a questão de número, a gente gera um ambiente de estresse, de culpabilidade, de apontamento de dedo. Então, a empresa acaba não evoluindo e os profissionais também não. E eu também contribuindo, né, acredito que essa polêmica surge porque o fato de falar que a meta zero acidentes não é boa, fica parecendo que você não quer que acidentes não aconteçam, Exatamente. né, fica parecendo que, na verdade, tudo bem se acidentes acontecerem, mas não é isso, né. Pelo contrário, ela não é boa porque não é só isso, né, Não é então só. eu acho que a polêmica vem justamente porque ir contra essa meta pode gerar a sensação no outro de que você não se importa com isso ou algo nesse sentido. Exatamente. Muito boa essa observação, e porque a segurança do trabalho, ela é muito mais abrangente do que nós pensarmos apenas em zero acidentes. Zero acidentes também é interessante? Sim, desde que tenha uma cultura, mas que a gente também enxerga a segurança do trabalho como algo mais abrangente, que a gente enxerga isso como valor. Muito bom. E onde que as pessoas podem te acompanhar, ver conteúdos como esse? Por exemplo, a gente viu que no seu LinkedIn você, por exemplo, já criou um post sobre isso, argumentando sobre a importância da segurança ir além dos zero acidentes e outros conteúdos como esse também. Por que você tem produzido conteúdo como esse? Onde as pessoas conseguem acompanhar e tudo mais? Conta aí pro pessoal. Mas Bom, comece pelo porquê. exatamente, eu ia falar aqui agora. Eu falei, vamos começar pelo porquê, né? Por que que a gente por que que a gente faz isso, Maria Helena, Pedro e todos que estão nos vendo? Porque nós percebemos que a segurança do trabalho no Brasil ainda tem um cunho muito legalista e trabalha apenas apontando as obrigações. Não trabalham os porquês, não trabalham as bases de fato que tem que trabalhar. E as Uhum. pessoas precisam de elevar esse nível de consciência para a gente evoluir no nosso nível de cultura de segurança. A gente parar de apontar dedos e pensar o seguinte: peraí, todos nós estamos suscetíveis aos desvios de comportamento. Então, o que nós devemos é ter maturidade para enxergar que isso acontece e tratar de forma aberta, através do diálogo, porque isso tudo vai contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro e de mais qualidade. Por isso que a gente faz esse trabalho, tá, nas redes sociais, igual você me perguntou, né? No LinkedIn, nós temos o nosso Instagram também, Engerral SST, temos o nosso canal do YouTube também, Engerral Segurança do Trabalho, tem um canal Engerral Elétrica também, que é o maior da América Latina, o maior canal que ensina elétrica no mundo hoje é nosso. Ó, caramba. Tudo com esse propósito aí de gerar valor nas pessoas, de mostrar para elas de fato qual é a verdade e como que a gente trata os problemas. Maravilha. Ping-pong? Vamos! Bora. Marlon, todo fim de episódio a gente faz 5 perguntinhas rápidas para todos os convidados que passam por aqui. São curiosidades, dicas que você também vai compartilhar com a gente. Começando por uma indicação de um livro ou um material que todo mundo que trabalha com segurança não pode deixar de ler de jeito nenhum, fora o Comece pelo Porquê. Então tá bom. Então seriam 3 recomendações de livro para você dúvida. Uma dentro da área de segurança do trabalho e outra fora da área de segurança do trabalho, que contribui muito. E o que fez muita diferença na minha vida foi buscar fontes externas para agregar na segurança do trabalho, em vez de ficar apenas dentro da bolha. Bom, vamos lá. Primeiro livro interno, né, da segurança é o Cultura de Segurança, da Andresa Araújo, uma referência que eu tenho na área de cultura de segurança, na segurança do trabalho em si, que mudou muito minha visão dessa segurança. E fora da área de segurança do trabalho, mas que vai contribuir muito para o profissional, tá? É o livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro aí faz muita diferença. Sugiro que todos leiam para aprender a se relacionar melhor, porque o profissional de segurança Bom. tem relação direta aí com praticamente todos os profissionais da empresa. Ele é o elo, né, entre a alta gerência ali, entre o nível estratégico e o nível operacional. Então faz muita diferença ele saber se comunicar, saber entender dores. Isso vai fazer muita diferença na vida do profissional.
Maravilha. Esse, inclusive, não é a primeira vez que já foi indicado por aqui. Verdade, Talvez tenha sido, sei lá, a terceira ou quarta. verdade. De tantas pessoas que vêm aqui, realmente acreditam muito no potencial Então, desse livro de colaborar. se o livro já pode pedir música no Fantástico aqui no Conversa Segura, a gente tem que pensar É, numa forma de dar um destaque maior para ele. é isso. verdade. E Marlon, qual famoso te inspira? Bom, vamos lá. Famoso que me inspira. A gente já fala dele há mais de 2000 anos, né? Jesus Cristo. É o homem que eu busco modelar no meu dia a dia. E até fazendo um paralelo, né? Nós, dentro da empresa, sabemos que nós cometemos alguns desvios comportamentais, então eu reconheço que, como ser humano, né, nós somos pecadores e que a gente busca sempre uma evolução. Então, ele é minha referência, a quem eu me apego todo dia. Muito bom. Um conselho, um pitaco que alguém já te deu na vida que fez muita diferença na sua carreira. Bom, vamos lá. Uma frase bem simples, tá? Antes bem feito do que perfeito. Eu fui muitas vezes preso aí ao perfeccionismo e deixei de fazer muitas coisas. E essa também é uma dica para todos os profissionais de segurança, que às vezes a gente chega ali querendo mudar todo o contexto da empresa, né? Espera aí que agora vai acabar acidente, isso aqui vai ser o melhor ambiente do mundo. Mas a gente deixa de fazer o básico, porque a gente está sempre pensando lá na chegada. E o caminho é mais importante. Por isso, antes bem feito do que perfeito. Isso mudou minha vida. Oh, maravilha. E o que você faz para relaxar nos dias difíceis? Bom, vamos lá. Dias difíceis, né? Busco me recolher, busco ler livros, ouvir músicas também que me acalmam e também estar junto da família. Família, para mim, é o meu bem maior, então eu quero sempre estar junto deles. E para a gente encerrar com chave de ouro, completa a frase: segurança para mim é. Vida! Segurança é vida! Cuide da sua. É isso aí. Bom, Marlon, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Com certeza a Nada. gente conseguiu trazer um tema polêmico de uma forma bem esclarecedora. Acredito que todo mundo vai sair daqui entendendo mesmo que segurança vai muito mais do que não ter acidentes, né? Cuidar de forma integral de todo mundo, do indivíduo, das equipes. Então, agradeço mesmo por compartilhar a sua experiência, as suas histórias e também tudo que você já aprendeu aí ao longo dessa jornada. Eu agradeço, viu, todos vocês, e é uma honra poder participar, poder contribuir para a segurança do trabalho e para elevar o nível da mente de todo mundo aí, tá? Me coloco à disposição se precisarem. LinkedIn, Instagram, YouTube. Chega Maravilha. lá, a gente vai trocar uma ideia lá. Muitíssimo obrigado, Marlon. E para você que está acompanhando aí, já aproveita agora que você acabou de assistir, chegou até aqui no episódio, já manda esse episódio para os colegas de SST, manda para o chefe para ele repensar a placa lá na frente, Sim. né, da empresa, ou pelo menos pensar em outras placas melhores, como essa dos desvios que comentamos há pouco, porque eu acho que essa é uma causa que eu acho que vai fazer muita diferença e evitar muitos acidentes aí, se devidamente espalhada Brasil afora, certo? Enfim, se você ainda não sabe, o Conversa Segura vai ao ar sempre terça-feira sim, terça-feira não, e você pode ver, assim como falei no começo, todos os episódios do nosso YouTube ou Spotify. Exatamente. E antes da gente se despedir, além de encaminhar para o seu chefe, para o seu colega, para os funcionários, usa desse episódio mesmo para defender a sua causa. Manda aqui nos comentários também outros assuntos que você quer que a gente debata por aqui, outros convidados que você quer assistir nessa conversa segura, porque a gente vai entrar em contato com eles e trazer conversas cada vez mais relevantes aqui para o nosso canal do YouTube, para o nosso Spotify. Maria Helena, só uma dica aqui para quem ficou até o finalzinho desse vídeo, que é uma virada de chave para quem quer mudar a segurança. Em vez de fazer afirmações, faça perguntas. As perguntas vão esclarecer e colocar à tona muitas coisas aí que poderão ser resolvidas. Essa foi tipo aquela cena depois dos créditos, sabe? Que dá uma último gostinho ali do filme. Agora o Conversa Segura tem pós-créditos. Sim. Viu? É isso aí. É isso aí. O Conversa Segura de hoje chegou ao fim, infelizmente, foi excelente. Um abraço e até a próxima. Beijo, gente. Valeu!